Mais um filme da Enciclopédia Britânica. Como seu corpo se locomove. Versão brasileira, Alan. O equilíbrio e a força do movimento humano possuem uma beleza toda especial. O que produz esses movimentos elegantes são esses músculos, quase 600 que constituem a maior parte do corpo humano. Cada músculo é formado por um feixe de fibras longas. Os músculos conseguem movimentar nosso corpo porque essas fibras têm a capacidade de se contrair. Na verdade, para que haja movimento, são necessários dois músculos. Para você levantar o braço assim, este músculo se contrai. Os músculos não empurram, apenas puxam. Por isso, para você baixar o braço, este músculo se contrai, enquanto o primeiro músculo fica relaxado. Quando um músculo se contrai, suas fibras se juntam e o músculo fica mais grosso. Um exercício simples demonstra como os músculos engrossam quando se contraem. Descanse o braço numa mesa pesada e relaxe os músculos. Peça a alguém que meça a circunferência de seu braço. Agora, segure a beirada da mesa e faça força para cima, como se fosse levantá-la. Peça à pessoa que meça de novo a circunferência de seu braço, enquanto você apalpa os músculos que correm pela parte superior dele. Depois, apoie o dorso da mão na mesa e faça força para baixo. Meça de novo seu braço. E dessa vez apalpe o músculo da parte inferior do braço. Anote as medidas e suas observações na primeira parte da folha de exercícios. Se você pretende fazer esse exercício agora, desligue o videocassete. Volte a ligá-lo quando tiver terminado. Quando você contrai um músculo, ele fica mais grosso. Talvez você tenha observado também que um músculo contraído fica mais firme, mais rígido. E isso acontece porque quando o músculo se contrai e puxa, ele fica tenso, como um elástico esticado. Quando os músculos se contraem, para fazermos movimentos, eles puxam os ossos que formam o nosso esqueleto. Em geral, os músculos puxam vários ossos ao mesmo tempo para produzir movimentos complicados em que nem prestamos atenção, como os movimentos da mão. São as articulações, as juntas entre os ossos que permitem que o esqueleto se movimente. A articulação do joelho funciona como uma dobradiça. Existem no corpo outras articulações desse tipo, como o cotovelo e a mandíbula. Algumas articulações, como o pulso, funcionam basicamente mediante um movimento deslizante, pois um osso desliza um pouco sobre o outro. O ombro é uma articulação universal. De todos os tipos de articulação, essa é a que permite maior número de movimentos. Movimente-se de modo a descobrir outras articulações em seu corpo. Primeiro, sinta o movimento dos ossos em articulações que você sabe serem do tipo universal, dobradiça e deslizante.
Agora, experimente uma articulação que você não conheça bem e tente descobrir a que tipo ela pertence. Anote suas observações e suas respostas na segunda parte da folha de exercícios. Um dos fatos mais interessantes com relação aos músculos e ossos é que quanto mais eles se exercitam, mais fortes e saudáveis se tornam. Por isso, não dê sossego a eles. Mais um filme da Enciclopédia Britânica. Como seu corpo usa o alimento. Versão brasileira, Álamo. Todos os seres vivos precisam de alimento. Inclusive nós. Quando somos muito pequenos, só precisamos de leite. Mas quando crescemos, precisamos também de outros alimentos. Precisamos de uma dieta equilibrada de alimentos pertencentes a 4 grupos. O grupo do pão, que inclui pães e cereais. O grupo da carne, que compreende carnes, peixe e aves. O grupo dos vegetais, que abrange frutas e verduras. E o grupo do leite, que inclui queijo, manteiga e leite. Os alimentos desses 4 grupos contêm substâncias químicas de que precisamos para crescer e ter energia. Essas substâncias chamam-se nutrientes. E o processo pelo qual o nosso corpo retira os nutrientes dos alimentos é a digestão. A digestão se inicia assim que você começa a mastigar. A mastigação tritura o alimento e torna mais fácil a certos fluidos decompô-lo ainda mais. O primeiro fluido desse tipo que o alimento encontra é a saliva. A saliva não digere todos os tipos de alimentos. Só atua sobre um determinado tipo. Você pode determinar experimentalmente que alimentos são decompostos pela saliva. Mastigue um pedacinho de biscoito e deixe-o na boca durante uns 30 segundos. A saliva dissolveu o biscoito? Repita a experiência com outros alimentos, como pães e carnes. Tente descobrir quais alimentos são decompostos pela saliva. Registre suas observações na primeira parte da folha de exercícios. Se você deseja fazer a experiência agora, desligue o videocassete. Ligue o aparelho de novo depois que acabar.
Os biscoitos, pães e alimentos semelhantes tendem a se dissolver na saliva porque contêm alto teor de um nutriente chamado amido. A saliva só dissolve o amido. As carnes não se dissolvem bem na saliva porque não contêm muito amido, mas elas têm alto teor dos nutrientes chamados proteínas e gorduras. Quando você mastiga um pedaço de carne, ele só começa a ser digerido quando chega a seu estômago. O estômago produz um tipo de fluido que decompõe a proteína e assim a carne começa a se dissolver. Já vimos o alimento ser mastigado e digerido na boca e passar ao estômago para mais digestão. Em seguida, o alimento passa para os intestinos. Ali, outro tipo de fluido decompõe a gordura do alimento, enquanto ainda outros fluidos acabam de digerir a proteína e o amido. Nosso sistema digestivo é de notável eficiência, em parte porque funciona automaticamente. Não temos nem de pensar a respeito. Na verdade, o sistema digestivo se antecipa ao alimento e começa a trabalhar antes mesmo de recebê-lo. Todos nós já sentimos água na boca ao ver, cheirar ou apenas pensar em comida. Vamos tentar uma experiência para entender melhor como se passa isso. Peça a um aluno que pense em seu alimento predileto e que depois descreva o que acontece em sua boca. Em seguida, mostre a ele uma fotografia do alimento e peça-lhe que descreva a sua reação. Por fim, peça a ele que feche os olhos e sinta o cheiro do alimento. Registre todas as reações do aluno na segunda parte da folha de exercícios. Agora, uma dica de segurança. Embora essa experiência não seja considerada perigosa, sempre convém vigiar seus dedos. Mais um filme da Enciclopédia Britânica. Como seu corpo usa o ar. Versão brasileira, Álamo. 2006. 2007. A cada dia,
Inalamos e exalamos o ar mais ou menos 20.000 vezes, e em geral nem nos damos conta disso. Mas se quisermos ou precisarmos, podemos controlar a respiração. É claro que não podemos fazer isso continuamente. A maioria das pessoas pode prender a respiração durante 1 minuto, e algumas conseguem fazer isso por 4 minutos. Na maior parte do tempo, é nosso corpo que controla a respiração. Quando estamos parados, respiramos devagar. Mas quando fazemos exercícios, o corpo acelera automaticamente a respiração para nos fornecer o ar adicional de que precisamos. Depois, mesmo quando paramos o exercício, temos de continuar a respirar depressa, a fim de compensar o maior consumo de ar. Vamos fazer uma experiência para ver como a respiração muda com o exercício. Enquanto você vê este vídeo, sentado, conte quantas vezes respira em 15 segundos. Comece a contar junto com o cronômetro. Comece. Pare de contar. Anote na primeira parte da folha de exercícios quantas vezes você respirou. Se você tiver de ir pegar a folha de exercícios, desligue o videocassete. Vamos ver como o exercício afeta a sua respiração. Fique de pé e salte o mais alto, maior número de vezes que puder durante 30 segundos. Primeiro, procure um lugar adequado para saltar. Vamos contar o tempo. Pronto? Comece a saltar. E 1, e 2, 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 e 1, e 2. Pare. Agora, conte quantas vezes você vai respirar durante 15 segundos. Pronto? Comece a contar. Pare. Anote na primeira parte da folha de exercícios quantas vezes você respirou. Depois do exercício, você respira mais vezes do que quando sentado, porque seu corpo percebe que você precisa de mais ar e reage acelerando sua respiração. A cada vez que você inala o ar, ele enche seus pulmões. Os pulmões funcionam mais ou menos como esponjas, coletando o ar. Uma parte de seu sangue passa pelos pulmões, pega o ar e o leva a todas as partes do corpo. Quando as partes úteis do ar são consumidas, o sangue devolve o ar restante aos pulmões e você se livra dele quando o exala. Em sua opinião, que volume de ar os pulmões conseguem reter? Há um meio de saber isso. Agora respire fundo e sopre no balão todo o ar contido em seus pulmões. Prenda um balão de borracha grande a um tubo. Coloque um balde cheio de água até a borda em cima de uma bacia, dê um nó no balão e o submerja no balde. O volume de água que cair na bacia é igual ao volume de ar que entrou em seus pulmões. Anote esse volume na segunda parte da folha de exercícios.
É extraordinária a maneira como o nosso corpo controla a respiração. Mas de vez em quando as coisas se complicam um pouco e temos soluços. Quase todo mundo conhece algum meio caseiro para lidar com soluços, e a maioria deles envolve algum susto repentino. Em geral, porém, os soluços passam em poucos minutos. Mais um filme da Enciclopédia Britânica. Como seu corpo se relaciona com o meio ambiente? Versão brasileira, Álamo. Este homem está há 10 anos na construção civil, mas ainda sabe como é perigoso trabalhar 40 andares acima do solo. Este nenê tem 10 meses de idade. Venha com a mamãe. Será que as criancinhas percebem o perigo da altura? Podemos descobrir isso usando essa plataforma. Do lado esquerdo, ela tem uma toalha quadriculada. Do lado direito, um plástico grosso e transparente. No chão, a quase 1 metro debaixo do plástico, há um outro desenho quadriculado. Vem, querido. Vem com a mamãe. Aqui. Será que o neném vai atravessar o plástico para chegar até a mãe? Tão lindo. Vem. Aqui. Vem. Olha aqui. Olha aqui. Pelo som e também pelo tato, Olha aqui, neném. o neném percebe que o plástico é sólido, mas percebe a diferença de altura como um perigo e não atravessa o espaço. Até mesmo quando somos muito pequenos, é provável que a visão, aquilo que vemos, seja nosso sentido mais importante. Os olhos nos permitem enxergar, porém, mais importante ainda é como usarmos a visão para compreender os objetos que nos rodeiam. Por exemplo, percebemos a distância dos objetos utilizando a visão binocular ou com os 2 olhos. Cada olho vê uma imagem ligeiramente diferente. O cérebro recebe essas 2 imagens e as combina numa única imagem mental. Em parte, essa imagem mental é proporcionada por nossa percepção de profundidade. Uma experiência demonstra a importância da visão binocular para a percepção de profundidade. Espalhe 10 clipes abertos sobre uma mesa. Em seguida, peça a um aluno que se coloque numa posição em que sua visão fique ao nível da mesa. Peça ao aluno que, fixando a vista em um clipe de cada vez, tente tocá-lo com o dedo, num movimento de cima para baixo.
Anote na folha de exercícios do livro Plano de Estudo quantos clipes ele consegue tocar. Em seguida, volte a espalhar os clipes e peça a ele que repita a experiência, mas fechando um olho. Anote na primeira parte da folha de exercícios o número de clipes que ele toca. Se você pretende fazer essa experiência agora, desligue o videocassete. Ligue o aparelho de novo quando tiver terminado. Com os 2 olhos abertos, a maioria das pessoas consegue tocar quase todos os clipes na primeira tentativa. Mas, com um olho fechado, é muito mais difícil. Só com os 2 olhos podemos avaliar a distância dos objetos, porque o cérebro precisa de ambos para calcular a distância e a profundidade. Além dos olhos, os ouvidos também nos informam muita coisa sobre o que acontece a nosso redor. Os sons são vibrações ou ondas que chegam a nossos ouvidos, pelo ar ou, às vezes, através de paredes sólidas. Quando essas vibrações sonoras chegam a nossos ouvidos, movimentam ossinhos na cabeça. Eles mandam um sinal ao cérebro e escutamos o som. Temos 2 ouvidos, quase pelo mesmo motivo que temos 2 olhos. Se os 2 olhos nos permitem visão binocular, 2 ouvidos nos dão uma audição biauricular. Cada ouvido capta o som de uma maneira um pouco diferente. É a diferença entre o que cada ouvido capta que nos ajuda a localizar a fonte de um som. Vamos agora demonstrar o que é a audição biauricular. Disponha uns 6 estudantes em semicírculo diante de alguém com os olhos vendados. Uma aluna vai sacudir um chocalho. Peça à aluna que está com os olhos vendados que identifique a direção do som apontando com uma lanterna. Agora, cubra um dos ouvidos da aluna com os olhos vendados e repita a experiência. A capacidade de localizar um som se altera quando um dos ouvidos está tapado? Anote suas observações na segunda parte da folha de exercícios. Mesmo quando pequena, a pessoa usa a visão, a audição e os outros sentidos para conhecer o mundo e se proteger. Ao crescermos, usamos os sentidos da mesma maneira.